O Porto é líder e no Porto não há uma grande satisfação por aquilo que a equipa está a fazer. Não, mas ainda em relação... isso é óbvio que não há, e é óbvio que não há por aquilo que aconteceu, sobretudo no jogo com o Rio Ave. Agora, em relação à situação financeira, isso é óbvio que as pessoas não se pegando na ideia, os esportistas não pegaram tanto na situação financeira, nem se perturbaram tanto com aquela situação financeira que é efetivamente preocupante e se calhar devastadora, porque estão à frente do campeonato. E só não se preocuparam ainda menos por 3 centímetros, porque se tivessem, se não fossem aqueles 3 centímetros, o Futebol Clube do Porto se calhar tinha saído daquele jogo com o campeonato quase ganho. Sim. Podia perder um jogo. Não é? Podia perder um jogo. E, portanto, eu acho que foi um bocado essa a situação. Vamos falar hoje dos 3 centímetros? Vamos falar, mas eu quero falar do Sporting também. Pois, então falo, porque eu nos 3 centímetros queria só, acho que a análise dos 3 centímetros merece, e é o que nós fazemos sempre aqui. E este espaço tem este mérito, que é o espaço de discutir estas questões com a seriedade que é preciso ter para discutir estas questões, despojando da clubite e analisando do ponto de vista da importância que isto pode ter no futebol. Eu acho que estes 3 centímetros, se calhar, que penalizaram o Futebol Clube do Porto ou que lhe deixaram o sonho mais trammelicante, podem ter uma grande influência no futuro do futebol. Só uma nota de roda que também já penalizaram outras equipas. Já teve um gol por 4 centímetros ou 5. Não, lá está, por isso é que a clubite não faz sentido. Exatamente. É objetivo. Mas vá lá então ao Sporting. Não, mas vemos futebol há muito tempo em relação a esta questão do fora de jogo. Parece claro que esta decisão com o VAR ao centímetro fica ferida de verdade quando não se consegue ter a certeza absoluta da justiça e da justeza da aferição do momento do passe. Exatamente. Como não se consegue ter essa certeza absoluta e completa, depois estar a penalizar por 1 centímetro ou por 2 centímetros ou por meia dúzia de centímetros não faz sentido. E é esse o debate que está a ser tido nas mais altas instâncias da FIFA, no IFAB, o International Football Association Board, que manda realmente nas leis do futebol. Há várias propostas. Seferin tem uma proposta, o Presidente da UEFA tem uma proposta no sentido de alargamento da linha, em vez da linha ser uma linha com 1 centímetro, passa a ser uma linha com 20 ou 30 ou 40, não, 20, logo entre 10 e 20. E um centímetro a mais é completamente diferente do centímetro tem uma ideia um bocadinho diferente que vai dar ao mesmo, que é... Mas a do Wenger não é tão importante do ponto de vista a do Wenger diz que é o corpo passa a ser... O corpo é que conta se houver algum contacto que não está... Mas o espírito é o mesmo. Mas a questão do Wenger não fecha a questão das linhas, porque as linhas do Seferovic, do Seferin, as linhas do Seferin têm uma nuance muito importante do ponto de vista daquilo que é a verdade do VAR e da efetiva verdade do VAR e, sobretudo, uma outra coisa que é não permitir que a verdade do VAR possa ser beliscada por uma mentira qualquer. E vocês vão me permitir só, porque eu acho que faz todo o sentido. Eu acho que até é justo, porque foi muito bem escrito e foi escrito numa situação que não teve nada a ver com este jogo do Futebol Clube do Porto e, portanto, desliga do contexto mais emocional que nós pudéssemos aqui levar à questão. O João Tomás, que é... colunista do jornal O Benfica, que é comentador da Benfica, da BTV, e historiador do Benfica, escreveu a seguir ao jogo Passos de Ferreira 0, Benfica 2, a propósito da anulação do gol do Pizzi por offside de 4 centímetros do Vinícius, que o doutor falava, uma coisa que eu acho que toca nos pontos todos. Ele disse isto: a velocidade média de um jogador quando arranca e sprinta é de 29 km/h, 35 metros em 4,3 segundos. Se o VAR em Portugal usar 300 frames por segundo, o que estaria na vanguarda deste tipo de tecnologia, significa que entre cada frame há uma distância média de 2,7 centímetros. Escolher o frame exato é, de certa forma, aleatório, isto é muito importante, e as linhas têm de coincidir com a parte do corpo mais adiantado, e quando se trata de 2 jogadores, passo ainda mais complicado, que tem a ver com a questão do Wenger, pode resolver. Portanto, continua o João Tomás a dizer, é evidente que deveria haver uma margem de erro suficiente para prevenir os erros até certa medida.
E a lei do fora de jogo até é indicativa de quem deverá ser beneficiado nessa margem, os atacantes. Acontece que o Benfica teve um golo anulado devido a um fora de jogo, supostamente por escassos 4 centímetros. 2 frames antes, em 300 frames, ou seja, 0, e agora veja bem neste número, 0,006666 segundos, portanto, menos do que 1 milésimo de segundo, teria sido golo. Felizmente ganhámos e esse lance foi irrelevante para definir o vencedor. Mas está certíssimo. Está certíssimo. Agora, o que é que isto aqui é transportando para o Futebol Clube do Porto? O Futebol Clube do Porto, se calhar, pode um dia dizer que, perante esta situação, perdeu um campeonato por causa deste tipo de abordagem. O que é que o presidente da UEFA diz? Diz, até utilizando aquela metáfora muito curiosa de que um jogador com um nariz mais comprido está sempre em fora de jogo. O Ibrahimovic, com o nariz. Exatamente. Não só com o nariz. Não, mas se tiver um nariz mais... Ele utilizou essa expressão. O que ele propõe é efetivamente isso, que as linhas sejam alargadas, baseado neste contexto da escolha dos frames, a uma distância que permita que a aleatoriedade da escolha não cria uma mentira dentro daquilo que se quer que seja a verdade do VAR. E são os tais 20 centímetros. E os 6 minutos, no caso do Porto foram 6 minutos. Não, pois, mas está bem, mas isso significa que não... Mas isso significa, visto de fora, que estamos numa zona de relativa arbitrariedade. Mas com esta alteração que é proposta com esta alteração... Esses 6 minutos não existiam. Ou seja, com essa alteração, vamos pôr cá 20 centímetros, não é de margem. Há pessoas que têm dito, eu tenho ouvido às vezes na televisão, bem, mas se for 1 centímetro, é 1 centímetro à mesma. Não, é 1 centímetro ultrapassada a folga. Que é o centímetro, ou melhor, 3 centímetros acima são ridículos. 3 centímetros. Não é, António? É para além de qualquer dúvida razoável. Exatamente. Está fora de jogo, para além de qualquer dúvida razoável. É verdadeiro. Temos a certeza que é verdadeiro. Essa é que é a defesa do VAR. Porque o próximo, o Rossetti, que eu acho que é o secretário-geral do International Board, disse uma outra coisa e deu essa indicação aos árbitros. Também vou dizer o que ele disse. Para se decidir se há offside de poucos centímetros, são necessários vários minutos para se posicionarem as linhas e há assim uma dificuldade real em determinar se o jogador está ou não em fora de jogo. A tal questão que os 20 centímetros resolveriam. Por isso é que é sempre melhor não mudar a decisão tomada em campo nestes casos. E o que é que aconteceu ao Futebol Clube do Porto? E aqui é a única razão que o Futebol Clube do Porto tem nisto tudo. Aquele tempo todo de espera viola este espírito do Rossetti e viola o espírito da própria lei do offside e da própria tradição do futebol, que é não se ter decidido a favor de quem ataca, que é aquilo que dizia o João Tomás, um lance que é um lance de dúvida e como tal, até na lógica do Presidente se o International Board do Porto nos dá boas notícias em tempo útil, nomeadamente antes do Campeonato da Europa, isto só houver Campeonato da Europa. E pronto, eu acho que é esta discussão, como o Zé dizia, que eu acho que o futebol tem que ter, porque só quem quer matar o VAR é que pode querer a continuidade. Mas eu percebo que isto são fases, não é? Isto é um método de aproximações sucessivas até chegar ao ponto de estamos ainda numa fase embrionária. Vamos ao Sporting, temos os 7 minutos. Chega para falar de Sporting? Chega. Precisamos de 7 minutos. 7 minutos é dividir por 10 milhões ou 10 milhões é dividir por 7 minutos? Chega, mas... Sérgio, diga-nos de sua justiça, meritíssima. Eu digo de minha justiça nestes termos. O Sporting, quando contabilizar as contas da venda do Bruno Fernandes, tem as contas equilibradas. O Sporting está a disputar vários campeonatos de atletismo, de basquetebol, de hóquei em patins, de futsal, de handball, nos primeiros lugares. O Sporting encetou uma luta contra as claques, que toda a gente reconhece que é uma luta extraordinária. Falhou onde? Falhou na preparação de uma época futebolista que tem sido desastrosa. E com isso está-se a dar luz, está-se a dar palco a um conjunto de indivíduos que continua a querer implantar um modo de governar um clube que é de fora para dentro e não de dentro para fora. Isso, estamos com isso. Agora, com a contratação de Ruben Amorim, as vozes, e eu próprio escrevi sobre isso, as vozes altearam-se um bocadinho mais. Pode ser que com esta contratação do Bruno Amorim esteja aberto um outro capítulo no mundo do futebol, que é o de não só os jogadores valerem muito dinheiro, mas começar os treinadores também a valer algum dinheiro. Bom, agora, nós para criticarmos ou defendermos esta decisão do
do Conselho Diretivo do Sporting, temos que conhecer verdadeiramente o que é que se passou lá dentro. O que é que se passou lá dentro. E eu posso colocar aqui uma série de questões, nomeadamente que as relativas, será que o balneário estava todo partido? Será que o treinador Silas não tinha mão no balneário? Será que não havia qualquer treinador que quisesse ir para o Sporting? Será que esta situação tinha que se manter? Portanto, quem decide, e eu nisso estou um bocado à vontade, tem que tomar uma decisão ponderar todos estes fatores. E, com ou sem milhões, há um momento em que as coisas têm que ser decididas. Quando se chegar à conclusão que a situação, que tal como ela existia, não se podia manter de modo algum, e perante um condicionalismo em que, nesta altura do campeonato, não havia treinadores que pudessem ir para o Sporting, porque as pessoas, eu próprio dizia, eu gostava muito do Leonardo Jardim, eu gostava muito do Marco Silva, eu gostava muito de Jorge Jesus, mas a questão é esta, mas querem vir, nesta altura, com as vidas deles completamente? O presidente do Sporting pode ter sido... Pagar 10 milhões... 12,3 com o IVA. Por um treinador, mais depois milhões. São 20 e tal milhões para 3 anos, são 21 ou 22 milhões para um treinador sem provas dadas. Espera, vamos lá. Há pouco tempo era o maior já. Um treinador para o qual há ótimas expectativas, mas sem provas dadas, tem 14 jogos, por amor de Deus. Pronto, está bem. 10 milhões de euros não é nem a roleta russa, mas ir mesmo jogar para a roleta. A ver se calha. Zé Manel, o que é que me parece, Sérgio? Acho que aquela frase dele, do Ruben Amorim, a frase é excepcional. Isso corre bem. Agora, mal não pode, pior não pode correr. Pode. Não pode. Porque a responsabilidade agora é maior. Não pode correr pior. Zé Manel. Agora a responsabilidade é maior. Não. O peso. Se isto é roleta russa para o presidente do Sporting. O peso sobre os ombros do presidente é maior. Se é roleta russa, a pistola. Aliás, o carrete não tem só uma bala. O presidente só do falta Sporting, uma bala é o carrete. O presidente do Sporting tem que fazer qualquer coisa. De acordo? E há uma coisa que temos, independentemente de ser Ruben Amorim, e o custo, há uma coisa que eu aplaudo na ação do presidente do Sporting, é que é neste momento que ele tem que preparar a próxima época. Exatamente, mas esta é que é a questão. Pior já não pode correr. O Sporting ficar em terceiro, em quarto, em quinto. Não, mas pode. A ideia do Zé, eu aceito e percebo-a muito bem, é que se isto correr mal, com o cenário que se criou na contratação do Ruben Amorim, é fatal. Para o Presidente é fatal. Não, mas isso toda a gente... Sim, para o Presidente é fatal. António, e toda para a gente tem a noção. E para o próprio clube também. Mas, António, há uma coisa que tem que ser dito, e isso é verdade, eu não obstante ser amigo do Presidente do Sporting e ter consideração por ele, isto tem que ser dito, é verdade. O problema do Presidente Frederico Varandas com esta contratação de Ruben Amorim é porque já esgotou... Atravessou-se completamente. Já esgotou uma série de treinadores anteriormente. Queimou muitos cartuchos. E é nesse sentido que nós dizemos que pode correr pior. E ele, não falei com ele sobre esta parte, falei com ele sobre outras questões, mas ele próprio tem a noção que se eventualmente esta contratação falhar, é complicado a manutenção dele à frente dos destinos do clube. Eu acho que é complicado, porque... E sabe porque é que pode correr pior? E eu concordo consigo, pode correr pior, porque eu acho que... É difícil para pior, pá. Porque eu acho que, em vez de se gastar o que se gastou com um treinador, eu percebo a ideia dele e a lógica da contratação. Ele tem uma visão, deixa-me só que digo assim, ele tem uma visão... Não deixa de ser uma visão... económico-financeira. Ele diz assim, e disse-me a mim, o nosso orçamento, que estava previsto, não alterou minimamente. Só que houve um desvio de uma verba para um treinador. O problema não é esse. O problema é se é verdade aquilo que um dos jornais dizia no outro dia, que o Ruben Amorim tinha já definido os alvos, que era um guarda-redes, 2 defesas centrais, um trinco, um médio, um ponta e um avançado. E há capacidade. E essa é que é a grande questão. E o Sporting tem capacidade para ir buscar tudo isso. Essa é uma questão. Posso só terminar com uma brincadeira de um amigo meu que dizia, com uma certa piada, e não leva mal, porque é uma brincadeira, dizia, Ruben Amorim ao isso por Sporting quer dizer que desistiu definitivamente de lutar por terceiro lugar. Bom,
Estão todos a rir, ok? Já posso Mas é só a brincadeira. Nós ficamos por aqui com a Tribuna de Honra. Foi um prazer. Voltamos na próxima segunda-feira. Tenham uma boa semana.